que significa de fato o amor. O amor que Deus apresenta para nós, aqui na sua palavra, é um amor que vai muito além do conceito que temos de amor nos dias de hoje. E é por isso que eu convido você a entendermos um pouquinho. Para isso, nós vamos estudar a primeira passagem de hoje, que fica em Lucas, capítulo 15. Abra a sua Bíblia aí, comigo. Vamos lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler o verso 11 ao 24. Eu vou ler com atenção aqui, junto com você. Diz o seguinte: continuou, dizendo a respeito da parábola, né? Ele está falando aqui a respeito da parábola do filho pródigo. Diz assim: certo homem, ele tinha 2 filhos, certo? O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Estou cansado dessa vida, eu quero a minha herança. Hoje, herança é algo complicado, né? Muitas vezes o jovem, quando ele quer começar a sua vida, ele fala: eu quero a minha parte, eu quero aquilo que o meu pai tem para oferecer. Esse é um amor que muitas vezes as pessoas têm, né? O amor pelo objeto. Eu amo você porque você me dá algo, eu quero aquilo que você me traz, certo? Eu não amo você, eu amo aquilo que você me concede. Então aqui, o filho cansado da vida, ele pede, então, pai, me dá então a parte que me cabe dos bens aqui de casa. E então o pai, triste provavelmente, lhes repartiu os haveres. Tudo aquilo que tinha foi repartido e dado à parte do filho mais moço. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu então para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Ou seja, lá o rapaz gastou da maneira que ele achou melhor. Não parou, não fez cálculos, não pensou no futuro, às vezes não tinha ideia de como planejar, como trabalhar com o dinheiro que possuía, e pensando ter muito, aproveitou em tudo que tinha. Às vezes a gente pensa: poxa, ganhei 10 mil reais, então eu vou sair comer, vou nos melhores restaurantes, e quando você menos espera ali, talvez 4, 5 dias de diversão, você já gastou metade do dinheiro. E mais ou menos nessa situação, o menino então, estando lá distante, ele começou então a consumir tudo e sobreveio àquele país uma grande fome. Então imagina, além de gastar tudo sobre o país em que estava, sobreveio uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Era um período talvez complicado como esse que vivemos na pandemia. Um período onde o desemprego bate, um período onde talvez nós não saibamos como trazer o sustento à nossa família. E então, nesse momento, o jovem pensou: o que poderia fazer? A situação em que ele vivia não era fácil, não era sua culpa, não era talvez porque ele não era hábil para trabalhar, mas sim porque não havia como trabalhar. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para o seu campo para guardar os porcos, ou seja, foi para um sítio ali próximo de um cidadão da cidade e começou a tomar conta dos porcos. E ali ele passava tanta necessidade que desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. É mais ou menos como um jovem pensando assim em cuidar de uma fazenda e ter o desejo pela ração dos animais porque passava fome. Então, aqui, né? Depois que ele via, então desejava a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada, porque ele tinha que tomar conta do seu próprio salário. Então, caindo em si, o rapaz pensando sozinho disse: poxa, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Eu lembro que meu pai cuidava dos trabalhadores, eu posso trabalhar para o meu pai. E levantando ele, então, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui, ó, ele está pensando sozinho, pensando em quanto que ele está arrependido, de verdade. Porque a gente vê que não é simplesmente eu vou lá, vou voltar e vou aproveitar do que meu pai tem. Na verdade, o jovem finalmente percebeu o quanto o preço da vida, que às vezes a gente precisa trabalhar, a gente precisa conquistar, e o jovem não tinha experiência disso. Então ali, vendo essa necessidade, ele decide então que está com o coração quebrantado e decide voltar-se ao seu pai. Diz que não é mais digno de ser chamado seu filho, mas que o pai então tratasse ele como um dos seus trabalhadores. E no verso 20, levantando isso então, decidido na sua mente, foi então para seu pai. E quando vinha ele de longe, imagino que ele já estava pensando: será que meu pai vai me aceitar? Que vergonha, como é que eu vou olhar para o meu pai? Como é que eu vou falar assim: pai, sabe, o Senhor me deu herança da minha vida, era para mim ter um futuro, eu gastei em pouco tempo.
a vergonha de pelo menos ter que pedir para o pai que seja pelo menos um dos seus trabalhadores, e ele mal esperava ele, mal sabia ele que o pai já ansiava pelo filho há muito tempo. O pai, sabendo, desejoso por estar com o filho próximo a ele, desejoso de que o filho entendesse o quanto ele o amava. Então, quando viu a figura dele que vinha de longe, o pai avistou e, compadecido dele, correu então ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a regozijar-se. Sabe, amigos, é incrível você parar para pensar. Eu, quando era menino, muitas vezes eu me revoltava contra aquilo que meu pai ou minha mãe falava. Mal eu tinha ideia do que é o peso da vida, o que é o significado e o quanto eles se esforçavam e me amavam apenas por cuidar de mim, apenas por estar ali do meu lado, por se preocupar com quem eu era. Mas o tempo vai passando, e somente quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, eu sei, eu não aparento muito velho, né? Mas o pessoal brinca aqui que já parece uma criança, mas a gente, quando a gente vai crescendo não, né, no meu caso, quando a gente vai envelhecendo, a gente sabe o amor que um pai e uma mãe têm pra gente. E a gente deseja voltar tempos atrás e aproveitar melhor o tempo em que passamos lado a lado, entender esse amor, esse relacionamento de pai e filho. Eu digo para você que é pai, você que é mãe, aproveite os seus filhos. Tome conta deles, cuide deles, aproveite esse momento em que vocês estão juntos para dividir experiências, ter um relacionamento de amizade. É claro que é diferente o relacionamento de pai e filho para um relacionamento de amigos. Ele é um relacionamento de guia, ele é um relacionamento de aconselhamento, ele é quase como o relacionamento entre mentor e o mentorado, certo? Então é necessário que haja uma amizade, um carinho, um amor, mas também é necessário uma guia. E você que é filho, se você está chateado com seu pai, talvez esse seja o momento para você parar e pensar: será que vale a pena? Será que não é esse o momento certo de eu retornar ao meu pai e entender que tudo que teu pai fez, tudo que tua mãe faz é por amor? E mesmo que a tua mãe não te ame, mesmo que o teu pai não te ame, eu quero que você saiba que você tem um pai amoroso, um pai maior, que é o nosso Deus que estás nos céus. Às vezes a gente se afasta dele, a gente fica chateado com as situações da vida, mas ele é aquele que fala: filho, eu tenho uma herança muito maior para você, uma herança que não é nessa terra, uma herança que ela vem do céu. E ele quer compartilhar isso com você hoje. E por isso eu digo: restaura os teus laços com o Pai Celeste também. Vá até diante dele, e eu tenho certeza que ele já está lhe aguardando, ele espera esse momento para estar junto com você. É uma história fantástica, é gostoso você entender essa parábola, apesar de falar a respeito do amor de um pai por um filho. Na verdade, Cristo aqui utiliza essa parábola para falar a respeito da ansiedade do pai por cada um de nós, por mim e por você também, para o momento em que vamos nos reencontrar com ele em casa. Embora sejamos errados, tenhamos desfeito da sua graça, embora ainda sejamos pecadores, ele é aquele que nos ama e está de braços abertos para nos receber, a mim e a você. Bom, amigos, a gente vê essas lições da parábola aqui do filho perdido, conforme a gente leu, e a gente começa a fazer algumas perguntas que são necessárias para a gente começar a ver o que a gente pode aprender a respeito do amor de Deus na palavra, nas escrituras. Então nós vamos ver aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender, primeiro ponto, é que o amor é a essência do caráter de Deus. Tudo que Deus faz, não importa se seja ser firme, castigar e às vezes até findar com a vida de alguém, são atos de amor. Pera aí, é complicado entender, né? É triste a gente parar para pensar, como assim Deus pode tirar a vida de alguém por amor? Isso é complicado. Mas conforme você vai entendendo mais a Bíblia, você entende o quanto tudo aquilo que Deus faz é o mais sábio, é aquilo que ele faz por amor à humanidade como um todo. Então nós olhamos aqui, primeiro em 1 João capítulo 4, no verso 8, diz assim, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Se você acha que conhece Deus, você conhece muito de Bíblia, você conhece muito de igreja, você vai para casa, mas você não tem amor com a tua própria família, é difícil, porque se você não conhece de amor, se você não sabe o que é ter misericórdia, se você não sabe o que é ser paciente, ser tolerante, então você desconhece quem é Deus. Se nós somos intolerantes com aqueles que pensam diferente de nós, ou têm um posicionamento diferente do nosso, nos falta, às vezes, uma comunhão ou entender mesmo qual é o amor que Deus queria passar adiante. E é importante que tenhamos esse estudo na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto aqui é entender a essência do caráter de Deus. A essência do caráter de Deus é o amor. Sem amor, nada não tem explicação, nada funciona. Certo? Sem amor, as coisas não têm nenhum sentido. É o que a própria Bíblia nos diz. Mas vamos adiante. A segunda eu fiz em forma de pergunta. Qual foi a maior prova do amor de Deus para todo mundo? A gente fica se perguntando, de que maneira Deus prova o seu amor? Nós falamos sobre o amor dos pais com os filhos, que é um amor supremo. Quando um pai realmente tem um amor verdadeiro por seu filho, ele não se importa de perder a casa, ele não se importa de perder o emprego, porque tudo que ele tem, na verdade, é porque ele ama a quem ele guarda. Ou seja, ele quer ter uma boa casa para cuidar de seu filho e sua esposa. Ele quer ter, às vezes, um bom salário, um bom emprego, para que ele possa ser capaz de dar aquilo que o filho precisa. Então, mais do que todas essas coisas, é a importância de um filho. Ao perder um filho, é perder como se fosse parte de si mesmo, e se não pior do que perder parte de si mesmo. Porque um pai, quando ama verdadeiramente, prefere dar a própria vida do que perder seu filho. Então é interessante quando a gente para pensar de que maneira que Deus provou o seu amor a todo mundo. É claro que Deus foi muito amoroso ao criar o homem à sua imagem e semelhança, criar a mim e a você. É claro que ele também foi muito amoroso ao conceder aos seres viventes a vida eterna. Embora, por causa do pecado, tenhamos perdido esta condição. Mas Deus é aquele que, por causa de nós, para que nós não venhamos a perder a vida, para que nós possamos alcançar a promessa, para que nós possamos chegar a Ele mais uma vez e nos conectar à fonte de vida, Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho, Ele foi capaz de enviar Jesus Cristo, e Jesus Cristo morrer por mim e por você, dar a vida por mim e para você, para que tenhamos uma chance de nos aproximarmos mais uma vez do Pai. Então nós vemos lá em João capítulo 3, no verso 16, eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 3. Nós vamos ler somente este verso. João, capítulo 3, verso 16. Todos acharam? Eu espero que sim. Estamos aqui no verso 16. Qual é a missão do Filho? Por que o Filho veio ao mundo? O verso 16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu então o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele diz que porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Muitas pessoas pensam que Deus quer julgar, dizer, você é digno, você é indigno, mas na verdade esse não é o desejo de Deus. Ele enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por Ele. E quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque o preço do pecado, o pecado ele tem um custo. O salário do pecado é a morte. Isso é o que a palavra de Deus nos fala. No momento em que, o que é o pecado? O pecado é a rebelião contra Deus, é quando nós nos separamos de Deus. Você fala, poxa, que Deus ruim, é aquele que quando eu discordo dele, como é que ele vai falar de tolerância? Quando eu discordo dele, ele me mata? Não, não é isso. Não tem nada a ver. Deus, ele é um cavaleiro. Se você quer ele na tua vida, ele se apresenta, ele te ajuda, mas no momento que você não quer, ele se afasta. O problema é que Deus é a fonte da vida, é só nele que há a vida. E no momento em que você se afasta da fonte, embora você ainda esteja vivo, você não possui uma fonte por si mesmo. E chega um momento em que você se desfaz. Chega um momento em que você não há mais vida no teu ser. É como um celular. A gente carrega ele na tomada, mas quando a gente vai utilizar ele pode funcionar aqui, mas se eu ficar duas, 3 horas ligando direto, provavelmente a bateria dele vai acabar. E no momento que a bateria dele acaba, se eu não reconecto ele à fonte de energia, ele nunca mais vai funcionar.
E a nossa vida é a mesma coisa. Se nós não temos conexão com a fonte de vida que é Deus, não há mais eternidade. Somos fadados a permanecer no inferno, ou seja, permanecemos no pó da terra para toda a eternidade. Então Deus, ele é aquele que nos dá a possibilidade de mais uma vez alcançarmos a vida eterna, porque ele paga o preço. Era necessário que houvesse derramamento de sangue sobre o pecado e ele envia então o seu filho para morrer por mim e para você também, para que tenhamos essa chance. Então nós vamos aqui entender qual é o maior ato de amor de Deus. Eu acredito, e sem dúvidas, a Bíblia apresenta que quando o ato de enviar seu filho para dar a vida por mim e por você, foi o maior ato de amor que Deus podia dar. Pensa, você pode dizer assim, mas é fácil para Deus? Não era fácil. Imagina alguém que era príncipe do universo, que estava cheio de hostes ao seu serviço, que era o maior de toda a eternidade, ele é o Criador, ele é aquele que fez todas as coisas com as suas mãos, ser colocado numa posição tão inferior, no qual os seres humanos, daqueles que ele o criou, foram aqueles que o debocharam dele, foram aqueles que colocaram ele para baixo, foram aqueles que o assassinaram. E a gente para pensar que Deus ainda na sua misericórdia é paciente conosco, não imputando sobre nós os nossos pecados, mas dando-nos a oportunidade de que o seu sangue seja o preço, seu sangue venha a pagar a nossa dívida. Vamos adiante então. Terceira, qual é o maior prazer de Deus? Às vezes a gente vê que Deus ele tem prazer na sua criação e tem muitas pessoas que pensam que Deus é aquele Deus com um raio na mão, que quando você está fazendo alguma coisa de errado, olha ali fulano está mentindo e Deus manda aquele raio e matou o rapaz. Não é assim. As pessoas pensam assim, você vê que essa cultura é tradicional, porque quando tem um parente doente, alguém na sua família, às vezes, infelizmente, está entubado numa situação complicada de Covid, e é triste ver que muitos irmãos ou pessoas vão lá visitar e falar, olha irmão, esse é o tempo para você pensar, acho que Deus permitiu isso na sua vida, porque você anda fazendo alguma coisa errada. E Deus não é assim, amigos. A dor, a morte, o sofrimento são consequências do pecado em si na terra e não por causa... Deus não é aquele que espera você fazer algo errado para lhe atirar um raio. Não é aquele que espera você errar para enviar uma doença na sua vida. E nem mesmo, Deus não é aquele que... Eu já tinha falado na última vez, Deus não é aquele que é um amuleto da sorte. Ele não é aquele que no momento que eu sou cristão nada de mal vai me acontecer, porque ele diz que no mundo tereis aflições. Ele sente tristeza pela situação do mundo em pecado. Mas nós vemos que não é prazer de Deus ver o sofrimento ou a morte, nem mesmo o castigo do ímpio. E nós vemos isso lá em Miqueias, capítulo 7. Nós vamos ler, se você quiser, acompanhe aí na sua tela, o verso 18 e 19, que diz assim, quem é Deus semelhante a ti, Senhor, que perdoa as iniquidades e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Ou seja, Deus ele tem prazer em ser bondoso. Ele mesmo diz, quando ele fala a respeito de uma parábola, em que ele paga o salário dos trabalhadores. Vem um trabalhador que vem nas primeiras horas do dia, e vem o trabalhador que vem na última hora do serviço, quando estava tudo para acabar. E aí ele dá a mesma quantia para cada um, e aí os trabalhadores que começaram o dia, veem, por que você deu essa mesma quantia para ele? A gente começou antes, a gente tem que receber mais. E aí Deus fala, não, eu dei aquilo que eu falei que eu ia dar. Eu quero ser bondoso, qual que é o seu problema de eu querer ser bondoso com todo mundo? Deus ele é aquele que ele tem amor, ele tem prazer em cuidar de você. Ele tem prazer em ver você feliz. O problema é que o pecado atrapalha isso. O pecado é quando nós mesmos caminhamos, quando estamos num caminho de pecado, caminhamos rumo à nossa própria destruição. E Deus é aquele que quer terminar com o pecado de uma vez por todas. E se você quer entender mais essa história, como é que Deus vai terminar o pecado de uma vez por todas, nos acompanha aqui todas as quartas-feiras, certo? Então a gente vê ali, Deus ele é aquele que ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em ser bondoso, ele não tem prazer na morte nem no castigo do ímpio, certo? Passando aqui, nós vemos aqui a quarta pergunta, que fala a respeito da maneira como Deus se apresenta para nós. Lá em Mateus 28, 19, diz assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é um pouco complicado de entender, a gente entender quem é Deus, porque a gente entende que Deus é amoroso, mas quando a gente quer se aproximar mais dele na Bíblia,
a gente começa a entender que Deus é algo inimaginável e a palavra Deus em si, ela é uma palavra plural. A palavra Elohim no hebraico, ela é uma palavra plural que coloca, é como se fosse o topo, é como se fosse a administração de algo. E Deus realmente, ele é o Deus do universo. Ele é aquele que gere todas as coisas, ele gera a vida, ele gera a criação, ele cuida de tudo. Então nós precisamos entender, como entender essas três pessoas da divindade, que vemos algumas vezes na Bíblia, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero que você abra rapidamente comigo em João, capítulo 1, certo? Existem três, na verdade, vários livros que falam a respeito da criação, mas alguns capítulos número 1 de alguns livros da Bíblia são fantásticos. É Gênesis, capítulo 1, João, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, são livros, até mesmo Hebreus, falam um pouquinho a respeito da criação. E é importante que você leia eles, é importante que você entenda mais a respeito da criação, além só da descrição de Gênesis. Gênesis fala que lá façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Essa questão plural fala de alguém que estava com Deus. E aí fala que estava lá Deus e também tinha o Espírito Santo que pairava por sobre as águas, certo? Esse pairava, a palavra pairava no antigo hebraico também é uma palavra utilizada somente para aves. Era como se fosse, era alguém, uma criatura sobrevoando por cima das águas. Não era uma força, não era nada, era algo que a gente vê na Bíblia. O Espírito Santo é aquele que se entristece, o Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos ensina, é aquele que até mesmo traduz as suas orações para Deus. Isso é interessante, e é interessante também a gente ver que não era só os dois que estavam lá juntos, e é por isso que nós vamos ler aqui João capítulo 1, que diz assim no verso 1, a gente já leu a última vez, mas a gente lê mais uma vez. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Confuso, não é mesmo? Mas olha só, a cultura hebraica ela faz repetições de uma ideia quando ela quer destacar que há algo importante. Então veja como esses três versos eles repetem constantemente. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Isso aqui é o João tentando enfatizar que havia mais de um sujeito ali. Então tinha o verbo era Deus, mas o verbo também estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Vamos entender de novo. No princípio era o verbo, estamos falando do verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, quem é que criou todas as coisas? As coisas foram criadas através do verbo. O que é o verbo? O que é a palavra? Será que é porque Deus falou e tudo se fez? Será que é essa a expressão? Que através da palavra ele disse e tudo se fez? Será que é isso? E a gente continua vendo. E todas as coisas foram feitas, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a vida estava plenamente no verbo. O verbo possuía vida por si só. E nós vemos lá, é claro, esse capítulo é fantástico, eu aconselharia você a lê-lo todo. Mas nesse momento nós vamos ler só o verso 14. Vá lá adiante que a gente vai entender o que é esse verbo. E diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A glória que o verbo manifestava é a mesma glória manifestada pelo Pai. E ele se fez carne e habitou entre nós. É claro, essa passagem é clara que fala a respeito de Cristo Jesus, e é incrível quando a gente para pensar que Cristo, aquele que morreu por mim e por você, foi aquele que modelou. Conhece cada fio de cabelo, é aquele que te conhece desde o seu nascimento e que sabe de forma tamanha, por que não conhecer mais a seu respeito? Ele quer ter um relacionamento contigo, ele sabe tudo sobre a sua vida, ele sabe quem você é, ele te ama, ele quer o teu bem, mas será que estamos dispostos a ter esse relacionamento com Deus? Abrir o nosso coração, abrir espaço na nossa família, na nossa vida e dizer, Senhor, entra, faça parte da minha vida, deixa eu entender o que o Senhor quer para mim. E não é porque eu estou obedecendo Ele porque Ele está mandando. Eu obedeço Ele porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Eu sei que Ele tem as melhores respostas para mim. E isso que se trata a obediência. A obediência não é algo forçado. A obediência ela só pode ser dada através do amor.
é entender que Ele me ama, é entender que Ele quer o melhor para mim e seguir isso porque eu sei que é o melhor para mim, porque eu vou ser feliz. É simples a questão da obediência. Mas vamos adiante então. Nós vemos ali em Mateus 28, 19, a citação de que existe então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui eu dei só um trechinho, mas existem tantas passagens na Bíblia que falam a respeito do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se você tiver qualquer dúvida, eu quero que você lembre, aqui também a gente está conversando, certo? Não é para ser hoje não é um sermão, hoje é um estudo. Você aí na sua casa, a gente está aqui sentado, abrindo a Bíblia, conversando. Se tiver qualquer dúvida, você pode botar aí nos comentários. Você colocar aí embaixo nos comentários, aí a gente lê, e aí quem sabe aí na próxima quarta-feira a gente vê ali a pergunta, responde, e se não tiver também eu vou deixar aí no final o meu contato, e o contato também do pastor Serlison. Se você precisar de qualquer coisa mesmo, tiver alguma dúvida a respeito da Bíblia, quer estudar mais a Bíblia, nós estamos à sua disposição. Eu sei que é um momento difícil a pandemia, mas nós estamos aqui para atendê-los, estamos aqui para servir vocês também. Certo? Então, no momento que você sentir vontade de estudar a Bíblia, eu vou ter um prazer de conversar e conhecer mais você também. Tá certo? Então, vamos lá. A gente entendeu, então, que existem 3 pessoas na divindade, 3 pessoas que são Deus. É difícil de entender, mas se você tiver mais dúvidas, continue aí ligado que a gente vai aprender mais sobre quem é Deus. Certo? E a próxima pergunta diz assim, ó. Qual imagem que Jesus apresentou do Pai Celeste? Mais uma vez, Jesus ele sempre utiliza porque ele é um amor inexplicável. Geralmente era para ser, infelizmente por causa do pecado, como eu disse para vocês, hoje o amor está muito deturpado na mente de muitas pessoas. Mas Deus ainda diz que ainda assim que uma mãe esqueça de um filho, ele nunca iria esquecer. E aqui ainda retratando a um pai, em Mateus capítulo 7, no verso 9 ao 11, aqui Jesus nos diz, e qual dentre vós é o homem que pedindo pão o seu filho lhe dará uma pedra? Se teu filho te pede comida, você teria coragem de dar para ele uma pedra? Falar, sai daqui. É complicado, você não ia negar comida ao seu filho. E pedindo-lhe peixe, lhe daria uma serpente, ou seja, se ele te pede algo de bom, você dá algo que sabe que vai fazer mal para ele. Se vós, pois, sendo mal, se nós que somos seres humanos, somos ruins, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste que estás nos céus dará bem aos que lhe pedirem. O que Deus fala não é a respeito, é claro que aqui, o que Deus fala não é o bem que você está pensando. Não tem nada a ver com o pai, eu quero um carro, ele vai me dar um carro. Eu quero fazer uma pergunta, você que é pai, você que é mãe, toda vez que seu filho fala assim, pai, eu quero tantos reais, você vai lá e dá? Se a resposta for sim, eu vou falar que você tem que tomar cuidado, porque isso nem sempre é amor. Às vezes precisamos ensinar valores aos nossos filhos. Geralmente o pai fala às vezes, olha filho, não vai dar, não é assim, porque o pai quer que a criança entenda, que ela cresça com maturidade, porque quando ela for para a vida, ela seja hábil para entender como utilizar o dinheiro. Ela entender que dinheiro há um preço, há um trabalho, há um esforço. Então, da mesma maneira, Deus ele não quer te dar o melhor que o mundo oferece. O que Deus quer é o melhor para a sua vida, o melhor para a sua aprendizagem, é o melhor para o relacionamento de vocês, porque Ele quer que você alcance a eternidade. O que Ele quer te dar, a mansão de ouro que Ele tem para te dar, tudo que você possa imaginar e muito melhor, Ele quer te dar lá no céu. Ele quer cuidar de você, Ele diz que ele tem grandes moradas, e Ele tem guardado morada para cada um de nós, e quando Ele voltar para nos buscar, Ele vai nos levar para lá. Agora a questão é, será que estamos dispostos a aprender as lições que Deus nos dá? Será que estamos dispostos a encarar esse mundo, infelizmente, de tristeza e de pecado, e colocar a nossa vida nas mãos de Deus e saber que Ele tem o melhor para nós? Esse é um desafio para nós a cada dia. Então, a gente vê essa imagem de que Deus sempre nos dá, de que Deus ele é um pai amoroso, ele é mais amoroso que um pai ou uma mãe, certo? Nós vemos aqui, e o que é que pode nos separar do amor de Deus? Você fala assim, olha Jader, não está dando certo, eu já fui da igreja, eu já fui cristão, eu sei o que você está falando, mas a minha vida está desajeitada, eu saí fora, eu comecei a ir para festas, eu fiz bagunça, eu fiz o que não devia, eu comecei a mexer com drogas, eu me envolvi com pornografia, com prostituição, eu me envolvi com coisas que hoje eu sei que Deus não vai me perdoar, talvez eu já tenha tirado a vida de alguém, e Deus é aquele que fala para você, não tem nada que vá separar você do amor de Deus. Deus ele é aquele que te ama, porque você é o filho dele.
Porque ele simplesmente te ama porque ele que te criou. Ele cuidou de você, ele viu a geração da tua vida. E ele fala para você em Romanos 8, verso 38 e 39, que ele, é claro, Paulo aqui nos dizendo que ele está certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem aquilo que há de vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus, porque ele está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amigos, independentemente do que você tem feito na tua vida, independentemente de o teu esforço ter sido em vão ou não, Deus é aquele que conhece o teu coração. Se você tem um filho pequeno que se esforça por te agradar, às vezes ele quer te dar um presente, ele quer te fazer um desenho para você, ou te fazer alguma coisa, pode ser o desenho mais mal pintado, pode ser o rascunho mais mal feito, você conhece a intenção do coração do seu filho. E você tem prazer em receber aquilo que ele se esforça para se achegar a ti. Porque o importante para um pai é ver o amor do filho sendo trazido de volta, é o filho devolvendo o amor que o pai dá. Então, Deus, ele é aquele que te ama sem você fazer alguma coisa. Ele te ama de forma incondicional, ele não te ama porque você faz algo. Ele simplesmente te ama. E para Deus é maior prazer ver e acompanhar as suas criaturas, ver com que nós, os seus filhos, venhamos a trazer de volta esse amor a Ele, por reconhecimento. É isso que significa adorar a Deus, é reconhecer o seu amor, é louvar quem Ele é, louvá-lo como Criador, como Pai, é retornar o nosso amor a Ele, isso é adorar a Deus. Nós vemos aqui que Deus é aquele que nada pode nos separar do seu amor, certo? Por fim, nós vemos aqui algumas dicas para conhecer mais a Deus. Você fala assim, poxa, Jadre, eu quero ter esse relacionamento melhor com Deus. O que eu posso fazer? Primeiro, coloca Deus em primeiro lugar a cada dia, certo? Eu não estou dizendo assim, não precisa ser o primeiro momento da manhã, não é isso, porque você pode fazer isso por formalidade. O que eu estou querendo dizer é colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, colocá-lo como maior importância. Senhor, eu quero entender os teus caminhos, eu quero me colocar sobre eles, eu quero acreditar que o Senhor tem o melhor para mim. E eu vou confiar, mesmo que possa parecer que vai me prejudicar, mas não, eu sei que não vai. É confiar em Deus. Ame a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Cuide das pessoas, seja paciente com as pessoas. Lembre do quanto Deus é paciente contigo. E coloque esse amor em prática na sua vida. Ame e acolha todas as pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Não só de palavra, mas na prática. Seja paciente, cuide das crianças, das viúvas, cuide daqueles que são fracos, aqueles que são moradores de rua. Tente cuidar dessas pessoas. Às vezes eu sei que às vezes você vai falar assim, mas foi por escolha dela. Mas Deus muitas vezes é paciente com nossas escolhas, é paciente conosco. Tomamos as escolhas erradas, mas Deus é aquele que nos perdoa. Então seja paciente, cuide dessas pessoas, tá certo? Então coloque o amor em prática. E a gente faz aqui juntos um compromisso de fé que enxergar a Deus do jeito certo gera sempre amor espontâneo, afeto, bondade. Lembra, se você buscar a Deus do jeito certo, você entender quem Ele é, a gente vai chegar ao perdão e adoração de Deus. Ao conhecer mais a respeito do amor de Deus, nós sentimos então o desejo de viver e andar com Ele todos os dias. E é um desejo que cabe a nós. Eu te convido, se você quer ser verdadeiro nas suas ações e intenções para com Deus e com as outras pessoas, faça esse compromisso agora de fé com Ele. Senhor, eu quero ir além, eu quero ter esse compromisso contigo, eu quero ter esse relacionamento contigo. E aqui eu vou falar assim, olha. Se você está assistindo, eu sei que pode estar ao vivo, mas eu sei que você pode dar um pause aí, tá certo? Dá um pause no vídeo. Essa aqui é a tarefa de casa. Eu vou deixar a outra vez eu não deixei tarefa de casa, mas eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês. Até semana que vem, certo? Tem uma semana, você vai ficar uma semana sem ter um contato com Deus. Você não sabe por onde começar? Eu vou te dar uma ideia. Aqui tem alguns versos para meditar. Você pode escolher para fazer uma a cada dia. Tem 7. Certinho, você pode começar aqui hoje, certo? Lendo Gênesis de 1 a 5, e aí por diante você vai lendo aí os próximos textos, e fica aí uma tarefinha para você pensar, o que Deus fala para você nesse texto? Compartilha com a gente, coloca lá no comentário o que Deus falou com você no verso, a gente poder entender como Deus pode se comunicar diferente com cada um de nós. Então é interessante quando a gente entende o que Deus traz para a prática da nossa vida. Então dá um pause, anota esses versinhos aí,
certo? E durante a semana você pode estudar com Deus, entender mais o que Ele quer de você, tá certo? E uma missão que eu deixo para você é você pensar aí, de que maneira que você pode compartilhar o amor de Jesus que você aprendeu hoje? De que maneira que você pode compartilhar isso com sua esposa, com seu esposo, certo? Com seus filhos, familiares, amigos e até mesmo com as pessoas desconhecidas. Pare e pense. Como é que eu posso falar desse amor, entendendo o amor de Deus, como é que eu posso compartilhar ele com as pessoas? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito quando você começar a colocar em prática essa missão. E o mais interessante, amigos, é você que ainda, poxa, eu queria fazer isso, mas eu não tenho ajuda. Então eu vou dar uma ideia para você. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como tantas outras igrejas, ela tem sempre o desejo de ajudar aqueles que são necessitados. E dentro da igreja nós temos um grupo chamado ADRA, certo? Que o serviço da ADRA é levar esse amor ao próximo. Então eu convido você, se você quer, não sei o que fazer, como é que eu posso ajudar? Se você ficar sabendo aí de uma igreja adventista que é próxima a você, entre em contato com a ADRA. Eu lembro muito, a minha mãe, ela fez muitas amigas na ADRA, que ela gosta muito de ajudar as outras pessoas. E ela se encontrou ali, ela fala às vezes, poxa, a gente estava orando lá com as meninas da ADRA, a gente se encontra, a gente ajuda a fazer cestas básicas, às vezes o pessoal se ajuda lá, oram umas pelas outras. Então não é um momento que você vai ter um relacionamento com outras pessoas que também estão preocupadas a ajudar outras. Então é interessante porque você aprende muito e você também está envolvido junto com outros irmãos que te ajudam de maneiras fantásticas. E se você não está perto de uma igreja, eu falo, você pode fazer isso com a sua família. Converse, fala com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, como é que vocês podem ser uma bênção para as pessoas que estão em volta de vocês. Sejam bondosos, cuidem das pessoas da mesma maneira como Deus tem cuidado de vocês. E eu clamo, amigos, deixa Deus trabalhar no teu coração. Entre em contato com Ele, e se você nesse momento quer fazer esse compromisso com Deus, quer começar a colocar em prática, mas não sabe por onde começar, eu vou te dizer, a gente começa conversando com Ele. E é por isso que, para a gente terminar o estudo, mas começar essa nova etapa da sua vida, eu te convido a fechar os seus olhos e conversarmos com Deus e fazermos esse elo com Ele e fazermos esse compromisso com Ele, tá certo? Então, feche os seus olhos e oremos juntos. Grandioso Pai, Pai de amor, Pai eterno, obrigado mais uma vez pelo teu amor tão grandioso, por enviar Cristo Jesus por mim, por cada um que está aqui ouvindo. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua paciência conosco. Muitas vezes somos teimosos, muitas vezes não ouvimos as tuas palavras, mas mais uma vez estamos aqui na tua presença pedindo, Senhor, misericórdia de nós. Por favor, Pai, nos ensina a ser paciente com o próximo da mesma maneira que Tu és conosco. Nos ensina a sermos bondosos uns com os outros, que possamos compartilhar esse amor que o Senhor nos concede para as pessoas que estão à nossa volta, que são da nossa vizinhança, e com aqueles que são necessitados, Pai. Por favor, faz de nós uma grande nação, uma nação disposta a abençoar as outras. Por favor, Senhor, seja conosco e nos ajuda, Pai, em momentos tristes, em momentos de sofrimento, a lembrarmos que a nossa promessa, a Tua promessa, não é para este mundo, mas o Senhor é aquele que nos promete devolver-nos a vida eterna através da graça de Cristo Jesus. O Senhor é aquele que nos promete um mundo onde não haverá mais dor, nem sofrimento e nem morte. O Senhor é aquele que nos promete que se andarmos e aceitarmos Cristo Jesus como nosso Salvador, o Senhor nos dará a oportunidade de reencontro com a nossa família. Obrigado pelo teu amor, nos guia e nos guarda. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.